A hashtag Bolsonaro envergonha o Brasil foi a mais comentada hoje no Twitter. A submissão de Jair Bolsonaro e sua equipe aos Estados Unidos é o principal motivo da vergonha e das críticas. Veja no comentário de José Lopes Feijó. Pelo que Jair Bolsonaro anda propondo, é um processo efetivo de desconstrução do Brasil. Desconstrução da sua soberania. Entregar, por exemplo, a base de Alcântara, o melhor ponto do planeta para lançamento de foguetes, aos interesses americanos. Isso sem contar que já estão entregando o pré-sal, que já entregaram a Embraer e que seguem numa política de destruir a economia nacional e a indústria brasileira, mas não é só. Vai mais longe o processo de entrega. Por exemplo, agora, a partir das ações do governo Bolsonaro, vai acabar para os americanos a obrigação de retribuir aquilo que o Brasil lhe concede. Americanos poderão vir para o Brasil sem necessidade de visto. Mas, para os brasileiros que quiserem ir aos Estados Unidos, a obrigação vai continuar existindo. E para justificar isso, o que faz o seu filho, Eduardo Bolsonaro? Humilha brasileiros e brasileiras que vivem irregularmente em solo americano, dizendo que está certo não conceder reciprocidade para os brasileiros poderem entrar sem visto em território americano, porque eles vão para lá para morar de maneira ilegal. E nenhum americano faria isso com relação ao Brasil. E disse que sente vergonha dos brasileiros e brasileiras que estão em território americano morando dessa maneira, humilhando não só os brasileiros e as brasileiras que lá vivem, mas as suas famílias que continuam em território nacional. Isto é o cúmulo, o absurdo do entreguismo, da falta de respeito pela nação chamada Brasil. É isso que Bolsonaro foi fazer lá. Além de continuar de maneira errônea, errada, a atacar as relações comerciais e diplomáticas com outros países, prejudicando as exportações brasileiras e o comércio internacional praticado pelo Brasil, com enormes prejuízos para todos os setores, desde o agronegócio, passando pela política de prestação de serviços, assim como da exportação de bens industriais, aqueles que nós conseguimos exportar. Paulo Guedes atacou a China, o maior parceiro comercial do Brasil nos dias de hoje. Este é o desastre da ida de Bolsonaro aos Estados Unidos. E para coroar, ele ainda produz uma fake news. Para se dizer de importante, diz que a casa em que ele está hospedado nos Estados Unidos foi ocupada muito poucas vezes por outros chefes de Estado, o que é desmentido imediatamente por quem conhece as informações. Todos os ex-presidentes brasileiros que foram aos Estados Unidos ficaram hospedados na mesma casa. Com a diferença, Lula, quando foi aos Estados Unidos, não só ocupou a mesma casa, como teve um longo encontro com o presidente à época, George Bush, e posteriormente com Barack Obama, que muito respeitava o presidente Lula, a ponto de dizer: esse é o cara, eu gostaria de ser e de ter a popularidade que ele tem. Que diferença entre uma época e outra. Está certo o presidente Lula que diz que uns são eleitos para construir e outros são eleitos para destruir. Bolsonaro deixa claro, pela sua fala e pela postura que está adotando, que ele veio para destruir. Destruir a Previdência Pública, destruir os direitos trabalhistas, destruir a economia nacional, destruir a nossa soberania, nos envergonhar perante o mundo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.